Boa tarde, boa tarde, boa tarde a você, meu amigo, minha amiga. Começando o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal desse careca simpático que vos fala, se inscreva em nosso canal, deixando seu joinha e ativando o sininho das notificações. Bom, gente, eu prometi para hoje ou para amanhã um vídeo falando sobre como começou esse circo de horrores no Corinthians. Esse circo de horrores no Corinthians começou com a demissão, autodemissão, diria eu, né? Que o Vitor Pereira, que pediu demissão, que não quis continuar, começou com a autodemissão do Vitor Pereira. Não vou ficar, minha sogra está doente, preciso voltar para Portugal, né? Desculpe pelo péssimo português imitado, mas enfim. Aí, quando o Vitor Pereira disse não, que não ia continuar no Corinthians, o que o Corinthians fez? Ao invés de procurar um técnico renomado, brasileiro, que o Corinthians entrou nessa vibe do técnico estrangeiro, achando que o técnico estrangeiro era o oásis no meio do deserto. Só que não. Aí o que acontece? Corinthians, ao invés de procurar um Dorival Júnior, ao invés de procurar um Renato Gaúcho, um Cuca, um técnico renomado, ligou para a seleção brasileira pedindo a liberação do Lázaro. Olha, o Vitor Pereira não vai renovar com a gente e nós precisamos do Lázaro, vocês liberam? O Tite na hora falou, não, show de bola, eu libero. Foi aí que começou o show de horrores nosso. Porque, gente, no ano anterior, antes da era Vitor Pereira, teve a era Silvinho Blau Blau, que também era um estagiário, também não era técnico. Ele tinha sido técnico em 11 jogos pelo Lyon da França. 11 jogos. 11 jogos. Isso não é nada, gente. Isso não é experiência, isso não é know-how para uma pessoa se tornar técnico de futebol. Principalmente de um clube como o Corinthians. Isso não é know-how para a pessoa treinar o Taubaté, que dirá o Corinthians. Ou seja, pior de tudo não é nada. Junto com Lázaro, veio Flávio de Oliveira, que é o mesmo preparador físico da época do Silvinho Blau Blau. Lembram que o Vitor Pereira, quando chegou, ele constatou que o time tinha uma deficiência física muito grande? O responsável por essa deficiência física é Flávio de Oliveira, que hoje está de volta no comando físico do time. Ou seja, o show de horrores foi patrocinado pela diretoria do Corinthians desde o momento que Vitor Pereira disse que não ia continuar no Corinthians, que se convidou o Lázaro e daí para diante vocês já conhecem a história. Ou seja, foi mais uma prova de amadorismo da diretoria do Corinthians. Foi mais uma prova da incompetência da diretoria do Corinthians. Porque eu, no lugar de qualquer um deles, fosse Roberto de Andrade, Alessandro Nunes, Duílio, eu teria ido atrás de um Dorival. Teria ido atrás de um Renato Gaúcho. Teria ido atrás de um Cuca. Teria ido atrás de um técnico. Um técnico com T maiúsculo.
Não de um cara que, a época que foi convidado para ser técnico do Corinthians, ele era analista de sistema do clube. Analista de desempenho. Quer dizer, qual a diferença entre técnico e analista de desempenho? Você sabe dizer? O analista de desempenho é aquele cara que ele vai avaliar o desempenho de tudo dentro do futebol. De repentemente, ele pode, por isso, ter competência para gerir um time, mas isso não credencia ser um técnico de futebol. Porque o técnico de futebol ele vai mexer com tática de jogo, modo do time jogar, uma porrada de coisas que o analista de desempenho nem faz ideia que existe. Ou seja, pode ser que um bom analista de desempenho se torne um bom técnico num futuro próximo, mas num futuro próximo, não de cara. Eis o porquê nós estamos passando por isso. Por que nós estamos perdendo para o Remo? Por que nós perdemos em casa para o Argentino Júnior, que é nada mais nada menos que o 13º colocado do Campeonato Argentino. Campeonato Argentino que, vamos lembrar, tem Boca e River só. Que os demais clubes, eles brigam para serem coadjuvantes do Boca e do River. São Lourenço, Estudiantes, Argentino Júnior, Racing, são coadjuvantes de Boca e River. Ou seja, olha para que time nós perdemos, com todo respeito. Se fosse um técnico meia boca, como Celso Rotti, como Geninho e etc., teria ganho desse time aqui ontem por 3-0, no mínimo. Meia boca. Agora calcula um Renato Gaúcho comandando o Corinthians, quanto não seria o jogo de ontem para nós? Elementar, gente. Então agora, depois de colocado na mesa para vocês todos os fatores que levaram ao que nós estamos passando hoje, é torcer para que a diretoria abra os olhos, demita o Lázaro e contrate alguém que presta. Sabe quem seria um bom nome para reconstruir o Corinthians? Ivo Wortmann, que foi técnico do Juventude, do Inter. Ele é da mesma escola do Mano Menezes e do Tite. Se eu não me engano, ele está lá nas Arábias. Ivo Wortmann seria um ótimo nome. Já que o Mano está empregado, o Tite não quer assumir um time agora porque ele quer curtir o ano sabático dele, Ivo Wortmann. Reconstruir o time na mesma base que nos fez vencedores. Um time reativo. Como foi o time do Mano Menezes em 2008, 2009. Simples. Bom, vamos torcer para que a diretoria ponha a mão na consciência e tome juízo e faça o que é certo, né, meus amores? Fico por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal desse careca simpático que vos fala. Deixe seu joinha e ative o sininho das notificações, tá bom? Fiquem todos com Deus.
Vai, Corinthians!